RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, boa noite, amigos, amigas. Agora faltam 28 minutos para as 11. Está começando o nosso Cruzando as Conversas, programa que sempre traz um debate de alguma situação que estamos vivendo no país, no estado, nas cidades. Você também pode participar pelo Face. Você pode ir lá no Face da RDC TV e compartilhe muito. Vamos compartilhar hoje à noite para que todos possam. Aí, ó, está aí o Face, o Twitter também, você pode participar. Se você tiver alguma pergunta para os nossos debatedores, primeiro deixa eu anunciar o que nós vamos debater aqui, né? Para deixar você com vontade de também participar. Nós vamos falar sobre a flexibilidade do Estatuto do Desarmamento. Você é a favor que as pessoas possam possuir mais armas, que o cidadão possa se armar, sim ou não? Você quer fazer pergunta? Eu já vou apresentar os nossos debatedores que você vai poder conversar. Então, o Estatuto do Desarmamento foi sancionado há 15 anos, em 2003. Nessa época, qualquer pessoa podia comprar uma arma sem muita burocracia. E anúncios estimulando a compra de um revólver em jornais, revistas, eram comuns, inclusive em TVs, né? De acordo com o Ministério da Saúde, antes da medida, a taxa de homicídios aumentou 8% ao ano entre 1980 e 2003. No entanto, em 2016, ou seja, 13 anos após a sanção do Estatuto do Desarmamento, o Brasil superou pela primeira vez a marca de 30 assassinatos para cada 100 mil habitantes, o que coloca em xeque a lei, já que alguns parlamentares, em parte da população, fazem pressão para que a medida seja modificada, que o acesso das pessoas às armas seja facilitado. No entanto, o assunto ainda diverge opiniões, tanto que a Associação dos Oficiais da Brigada Militar encomendou 2 pesquisas para a empresa Segmento. Esses estudos apontam 59,5% dos porto-alegrenses são favoráveis ao uso de armas no combate à criminalidade na região metropolitana e municípios de Canoas, Alvorada, Gravataí, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Esteio e Sapucaia. O total favorável foi de 56,5%, o que mostra que este assunto ainda divide as opiniões. Para debater este tema polêmico, recebemos e agradecemos, obviamente, a presença deles, o presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, Coronel Marcelo Gomes Frota. Boa noite, coronel. Boa noite. Seja bem-vindo. Agradeço o convite. Aqui do meu lado, o atirador esportivo e proprietário de um clube de tiro, Eduardo Marocco. Boa noite, Eduardo. Boa noite, amigo. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Meu lado esquerdo aqui, o advogado criminalista, Dr. Felipe Imich. Boa noite, doutor. Boa noite, Rogério. Obrigado. E a advogada criminalista especialista em ciências penais pela PUC-RS, doutora Ana Luísa Nazário. Boa noite, obrigada. Seja bem-vindo. Agora sim a sua participação. Qual é a câmera que eu vou? Vem para cá. Sua participação é fundamental aqui. 99815-9990. Faça a sua pergunta ou deixe o seu comentário. Daqui a pouco ele está aqui. Eu vou começar a lê-lo. Muito bem, o fato é que 60 mil pessoas morrem no Brasil. O Estatuto do Desarmamento também visava controlar o acesso de armas. Não foi o que se viu. Qualquer bandido acessa qualquer tipo de arma e nos coloca, né, sobre a ditadura da violência nas ruas. Eu vou dar um exemplo. Há 4 semanas atrás, um rapaz foi abordado pela Brigada Militar no seu fundamental trabalho de policiamento ostensivo e preventivo. Quando o revistou, encontrou uma arma raspada, quer dizer, esse tipo de gente que acessa qualquer tipo de arma. Foi preso em flagrante, levado à delegacia, foi lavrado flagrante. Na audiência de custódia, ele foi solto 3 dias depois. No 4º dia, ele consegue outra arma e vai assaltar de novo. Desta vez, ele tenta um latrocínio às 2 da tarde no centro comercial em Novo Hamburgo. Só não mata o empresário porque a espoleta dos 3 projéteis que ele acionou falharam. E aí
A brigada novamente consegue prendê-lo depois de uma hora após o crime. Ele é preso em flagrante, o delegado lava um flagrante agora de tentativa de latrocínio e ele é colocado no presídio central. Mas a facilidade que me deixa me espanta, a facilidade com que logo ele estava na rua e logo, novamente, ele estava armado. Coronel. Bom, inicialmente aproveitando os telespectadores aqui da RDC TV e agradecendo mais uma vez, Rogério, o teu convite, cumprimentando o Eduardo Maroco, o doutor Felipe e a doutora Ana. Eu gostaria de iniciar fazendo uma convocação até mesmo para o senhor e para a senhora que nos prestigiam com a audiência. Pode parecer um pouquinho fora aqui da provocação inicial, mas na verdade tem tudo a ver, porque eu imagino que os telespectadores da noite de hoje sejam absolutamente sensíveis ao tema segurança pública. E nós estamos aí às vésperas da eleição agora, no primeiro turno, em outubro de 2018. Os candidatos estão vindo, estão, por enquanto, ainda na condição de pré-candidatos, mas logo em seguida confirmadas as convenções de partido, haverão de trazer esse tema que me parece o tema mais palpitante do Brasil dos nossos dias. Não só o combate à corrupção, porque isso é uma ferida nacional, mas também a questão da segurança pública. Então, a minha primeira intervenção é no sentido de solicitar ao senhor e à senhora que prestem muito atenção. Aliás, o Olavo Bilac tem um pensamento muito legal, onde ele teve a ocasião de dizer que aquele que não cultua a palavra não pode se valer ou se servir das ideias. Da mesma forma, fique muito atento, o senhor e a senhora, que aquele que não cultua a segurança pública, que vem de 4 em 4 anos fazer a cantilena da segurança pública, fazer um discurso de valorização da segurança pública, o senhor e a senhora prestem muita atenção, porque, na verdade, aquele que não cultua a segurança pública não poderá se servir da Brigada Militar, da Polícia Civil e das pessoas como os nossos caríssimos telespectadores que nos prestigiam nesse momento com a audiência, recebendo o seu voto no sentido de desta que é uma preocupação a priori, uma preocupação muito importante de todos nós. De fato, tu mencionaste, a Associação de Oficiais fez uma pesquisa, ela não tinha exatamente o viés de verificar como as pessoas pensam em relação ao desarmamento, em relação ao estatuto do desarmamento, mas lá pelas tantas essa pergunta foi colocada com rigor científico, com critério na nossa pesquisa, encomendada de um instituto também absolutamente com credibilidade, e resultou um assunto polêmico. Até é de se surpreender, porque se nós retroagirmos um pouco no tempo e voltarmos a 2005, onde houve o referendo nacional para verificar, em especial, o artigo 32 ali do Estatuto do Desarmamento, que tratava do comércio praticamente de armas e munições, e por óbvio, estava umbilicalmente ligado ali a questão do porte de armas e da posse. Aqui no Rio Grande do Sul, contrariando inclusive o restante do país, que teve uma média de 2/3 votando a favor de que não se restringisse as armas. Portanto, naquele momento, dizendo não ao Estatuto do Desarmamento, aqui no Rio Grande do Sul, esse índice ia a impressionantes 80% da participação gaúcha. Então, agora, essa pesquisa realizada em 2017 pela Associação de Oficiais demonstra um certo equilíbrio entre aqueles que são favoráveis e aqueles que são por uma liberação, por um afrouxamento dessa restrição ao porte e à posse, enfim, à comercialização de armas. É um assunto que, do nosso ponto de vista, ele se presta a uma série de reflexões. Os dados estatísticos trazidos com uma argumentação dos dois lados, tanto daqueles que são favoráveis ao Estatuto, quanto daqueles que pugnam por uma flexibilização.
os dados, eu repito, que estão aí à disposição, eles conduzem a um raciocínio de que o Estatuto do Desarmamento, se ele foi pensado para reduzir a violência do ponto de vista do número de homicídios, ele resultou ineficaz. E se ele resultou ineficaz, a norma que de alguma forma atinge de maneira frontal os direitos naturais das pessoas, direito à vida, direito à liberdade, o direito à incolumidade física, o direito à propriedade privada, ao patrimônio, temas esculpidos assim com muito cuidado na nossa Constituição de 88, temas trazidos inclusive da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Me parece que uma norma que agride ao direito natural, que agride a alguns conceitos e alguns valores, alguns princípios fundamentais da pessoa humana, da dignidade, de outras questões, o direito à autodefesa e tudo mais, que nós certamente vamos ter ocasião de debater aqui, é uma norma que precisa ser revista. A Associação de Oficiais, eu gostaria de dizer de imediato, não pugna pela revogação pura e simples do Estatuto do Desarmamento. Isto é muito simplista. Nós pugnamos por uma modificação, né, que certamente vamos ter ocasião aí de expor em que sentido isso deverá se dar. Vamos ouvir o outro lado. Agora eu começo lá pela doutora Ana Luísa Nazário, advogada criminalista. Doutora. Bom, na realidade, o Estatuto do Desarmamento, né, foi sancionado durante o governo Lula, já no final de 2003, e ele veio com o objetivo de, além de fazer o controle, né, da política de armas no país, sobretudo de reduzir as taxas de homicídio, né? Em dados, em estudos de 1980 até 2003, a taxa de homicídio por arma de fogo, ela, né, tinha uma crescente alarmante de aproximadamente 8% ao ano, né? E após a sanção do Estatuto do Desarmamento, não houve uma queda tão brusca assim nos homicídios por arma de fogo, mas também diminuiu o crescimento alarmante que se estava dando. Por exemplo, entre 83 e 2003 era mais ou menos 36,1 assassinatos para cada 100 mil habitantes. E em dados de 2015, essa taxa já era de 29,9 a cada 100 mil habitantes. A pergunta que eu faço, doutora, essa pesquisa foi feita em cima de assassinatos por pessoas que tinham porte ou tinham registro de arma de fogo, ou era arma de fogo em geral? Essa é uma pesquisa no geral. Na arma de fogo em geral? Sim. Ok. Vamos para o outro lado, agora a gente vai distribuindo. Sim. O fato é que as armas de fogo, e isso a gente tem que deixar claro aqui, independente de quem é a favor ou contra, as armas de fogo estão em todos os lugares para os bandidos. Os bandidos estão com elas. E os bandidos estão com grosso calibre hoje, estão com fuzis. Aliás, demorou para se melhorar um pouco a lei, que quem portasse uma arma de fogo de poder bélico, né, totalmente proibida para qualquer cidadão, que é só para as Forças Armadas, ou hoje também liberados em alguns calibres para a Brigada Militar, combater o crime e com muito treinamento, que a Brigada Militar é a Polícia Militar em primeiro lugar no ranking em profissionalismo e credibilidade. Então, assim, prova que nos últimos anos a Brigada tem investido muito na formação do seu soldado, do seu combatente, para fazer aquele trabalho mais cirúrgico, cada vez mais separando o joio do trigo nas ruas. Então, prova que nossa Brigada está preparada. Agora vamos ouvir aqui o Eduardo Marocco, que é atirador esportivo e também tem um clube de tiro. Pois então, gostaria de cumprimentar os participantes aí e acho que o ponto que tu tocou é muito importante no que a doutora levantou lá, falou a respeito dos homicídios por arma de fogo, né? Mas se a gente for pegar os homicídios que foram cometidos com arma de fogo devidamente registradas na mão de cidadãos honestos, de cidadãos trabalhadores, né? Esse número vai ser ínfimo, né? E esse número era ínfimo e continua ínfimo.
porque a dificuldade para se conseguir uma arma, a dificuldade para se ter o direito de comprar uma arma, de portar uma arma é tão grande que o cidadão jamais vai pôr em risco esse direito de defesa, de proteção, para cometer um ato impensado, né? Até porque, para que se tenha acesso, nos dias de hoje, a uma arma de fogo, tem que passar por uma bateria de critérios, desde critérios técnicos, critérios de avaliações psicológicas, negativa de vários fóruns, né? de criminal, de justiça eleitoral, enfim. Então, realmente é uma gincana para se conseguir ter acesso a uma arma, né? Então, a pessoa que consegue completar essa gincana com êxito, né, e consegue ter acesso a uma arma para proteger a sua vida, para proteger a sua família, para proteger o seu patrimônio, não vai arriscar perder esse direito conquistado com muito sacrifício, né, e por uma arma que também é cara, né? Lamentavelmente a arma no Brasil é absurdamente mais cara do que uma arma em alguns outros países, né? Então a pessoa não vai arriscar perder esse direito que foi conquistado com muita dificuldade para cometer um crime besta, como se fala, se liberar o porte, a pessoa vai discutir no trânsito e vai reagir com a arma. Não vai reagir com a arma. E vai perder o direito, vai ser preso. E diferente do bandido que é liberado na audiência de custódia, ele não tem nada para perder, ele tem uma vida que não tem muito sentido, não tem muito futuro, né? Um cidadão que trabalha, que tem um emprego, que tem uma residência, que tem uma família, que consegue conquistar o direito de ter uma arma, ele não vai botar tudo fora porque brigou no trânsito, né? Algumas pessoas são desequilibradas. Sim, algumas pessoas são desequilibradas e cometem crimes com carro, com arma, com faca, com as próprias mãos, né? Mas a pessoa que consegue ter acesso a uma arma legal, né, não vai colocar isso em risco por uma discussão, né? Então eu gostaria de que os números que colocaram da redução ou da diminuição do aumento da taxa de homicídios fosse colocada com as armas registradas na mão de pessoas de bem, né? Quanto isso reduziu? Provavelmente não temos. Não tem ou não reduziu, né? E essa questão aí que a gente vê, eu trabalhei 6 anos no Rio de Janeiro e arma de rodo, né? AK-47, tudo na mão de bandido, de uma coisa impressionante, assim, o controle que não existe. O Estado, aliás, não é só no desarmamento, né? O Estado ele tem um controle ferrenho para as pessoas de bem, para o CPF, para o CNPJ. Perfeito. Mas ele não tem esta mesma disposição, essa mesma coisa Nesse aspecto, o Estatuto é absolutamente ineficaz. São 62 mil mortes por ano. Pega os últimos 10 anos aí, foram 500 mil mortes no país. Crimes violentos, crimes dolosos contra a vida. E além disso, sabe o que eu acho um absurdo? Aí eu vou passar a palavra aqui para o doutor. Os dois são criminalistas. O que eu mais acho absurdo desse Estatuto é que, se eu tenho uma arma, um registro federal, hoje eu não tenho porte, eu estiver saindo com o meu carro e eu fiquei meio com medo, que eu vou buscar um filho, uma filha numa festa, eu sei manusear minha arma, mas se eu for pego numa barreira, eu vou ser tratado como um criminoso. Eu vou para a delegacia, vai ser lavrado um flagrante na minha pessoa, o delegado vai estipular lá um valor, se estipular. Eu vou lá para uma audiência de custódia, quer dizer, o Estado trata você como um criminoso na mesmo quilate que o outro que é pego com uma arma raspada. Então, agora eu vou passar aqui a palavra. Só me permite uma parte só para completar o raciocínio. Em março de 2017, o Exército liberou para o atirador esportivo o porte de trânsito, que permite que o atirador porte uma arma do seu acervo esportivo nos translados entre a sua residência, o local de guarda da arma, até o clube. Sabe quantos crimes foram cometidos com essas armas com o porte de trânsito? 0. Nenhum. Só nenhum. É um dado. Doutor Felipe Imes, advogado criminalista, nós temos aqui a ala a favor e a ala que é contra. Por que o senhor é contra e vendo todos esses argumentos? Como é que o senhor responde isso? Bom, Rogério, obrigado pelo convite, saúdo os nossos componentes da banca aqui, da bancada. Eu vou aproveitar e fazer um gancho no que nós estamos conversando aqui. Primeiro que crime é crime, correto? Se é proibido portar uma arma, todo mundo que for pego com uma arma, infelizmente, ser tratado da mesma forma pelo policial, pelo delegado, que não sabe quem é quem.
Porque nesse aspecto o Estatuto foi eficiente. Criminalizou o cidadão de bem que, eventualmente, não tendo o porte de arma, passa a cometer um crime. Então, ele foi eficiente nesse aspecto. Ele nivelou, na minha opinião, me nivelou com E aí, crime é crime, perfeito. Ou até um policial militar que vê indivíduos numa famigerada conduta de risco, conduta suspeita, vão abordar eles, se estiverem armados, vão ser detidos. Talvez até prevenindo algum fato mais grave, né? Mas o problema, quando se discute a flexibilização, é exatamente de que proposta se está falando. Porque, infelizmente, quem tem acesso hoje a armas, metralhadoras, fuzis, uma AK-47, vai continuar tendo acesso. E nós não temos um controle eficaz de fronteiras, o tráfico de armas é grande e rende muito dinheiro, né? Então, isso vai continuar existindo. O problema vai ser o maior acesso a todos os cidadãos. Porque quando se fala em cidadão de bem, é um termo vazio. É um conceito que foi idealizado para certos tipos de pessoa, uma definição de pessoas que não seriam os outros, os criminosos. Mas se todo mundo tiver acesso, quem impede que então, vamos supor hipoteticamente, que o chefão do morro pegue 10 pessoas sem antecedentes e eles vão lá comprar armas. Sem antecedentes, passem nos testes e vão ficar com essas 10 armas para eles. A discussão a respeito se essas armas vão ser utilizadas para cometer crimes ou não é muito complicado. Eu entendo que o colega Marroco falou que o número de homicídios cometidos ou de crimes cometidos por pessoas que possuem registro era pequeno e continua pequeno. Mas isso não quer dizer que não se evitou, e existem estudos que estimam que se evitou o cometimento de 130 mil homicídios desde que foi implantado o Estatuto de Desarmamento. 130 mil, cerca de 130 mil pessoas que deixaram de morrer. Caso aquele crescimento de 8% ao ano do número de homicídios tivesse continuado. Então, algum tipo de mas, doutor, efetividade aconteceu. Mas volta àquela mesma tese que nós estamos falando. Aquele número de 8% era, se parou ali, se puxou, olha, 8% de pessoas com registro e porte matando, ou armas frias, raspadas, que sempre existiram no paralelo. Nós estamos falando de fuzis, mas o revólver, a pistola, ela sempre existiu no paralelo. E ela não está só com o traficante, ela tá, como eu disse, com esse bandidinho aí de 19 anos, ele tinha um revólver numa semana, num dia, 4 dias depois, solto, ele tinha outro revólver. Onde ele conseguiu? Não, talvez eu não expressei bem. Antes de 2003, o número de homicídios crescia a uma proporção de 8% ao ano. Depois do Estatuto, teve uma queda no percentual de aumento. Então, alguma efetividade teve. Agora... Teve uma queda nos primeiros 2 anos, 2004, 2005, depois voltou o crescimento. Ultimamente, nós temos visto que... E hoje visto o Brasil é campeão mundial de homicídios dolosos. E o 11º... Números absolutos, não tem quem passe o Brasil. Não tem. Por população, não é o primeiro. E por população é o 11º. Quer dizer, e nós estamos aí há 15 anos do Estatuto. Ele se mostra absolutamente ineficaz nesse aspecto. Isso não há dúvida. E isso tem que ficar muito claro aí para o senhor e para a senhora que estão nos assistindo. Porque, na verdade, a questão do Estatuto, vamos dizer onde é que ele é ineficaz. Ele é ineficaz naquilo que o apresentador coloca. Retirar a arma da mão dos bandidos. Quer dizer, essa legislação em nada modificou essa realidade. Ele é ineficaz no que diz respeito a fazer, até eu anotei isso aqui, ele é ineficaz com relação a diminuir o número de armas de fogo na mão dos criminosos. E ele só é eficaz no criminalizar a conduta do cidadão que eventualmente tinha acesso à arma e agora não tem mais. Essa é a única efetividade, digamos assim, do nosso Estatuto. O restante, houve sim uma redução dos homicídios nos primeiros 2 anos ali, pós sanção do diploma legal, e depois disso não mais. Mas essa queda se deve também a uma falta de incentivo do próprio governo. Logo após a sanção, até 2005, houve uma grande política de incentivo ao desarmamento, né, com várias retribuições, digamos, para o cidadão que devolvia a arma na Polícia Federal, enfim. E depois
né, se deixou de lado essa questão. Mas esse é o problema. Pois não? Só deixa eu lhe fazer uma pergunta. A senhora acha que algum bandido, alguém que tinha uma arma ilegal, foi na Polícia Federal e entregou para ganhar? Não, mas nós não estamos falando. Então essa arma não geral, voltou. nós estamos, não, né? mas essa arma não foi entregue para o governo. Nós estamos falando então, o porquê depois as únicas dos 2 armas que anos foram entregues para o governo nesse estímulo que a senhora falou, e está correta, né? Foram as armas legais, foram as armas de cidadãos que compraram elas legalmente, que tinham registro e que não quiseram ter essa obrigação de ter que renovar um registro que vinha escrito permanente, né? Eu ainda tenho os meus registros antigos e todos estavam escritos validade permanente, né? Esses registros caducaram, né? E passou a se ter uma obrigatoriedade de renovar esses registros a cada 3 anos e agora, graças a Deus, passou para 5. E o Facebook aqui, né? Você pode participar, bota o Facebook para nós aqui. As pessoas, Tatiane Otti, sentimento de impotência impera, já que não há medidas de se defender de maneira igual ao bandido. Carolina Formigoni, considerando que vigendo o Estatuto do Desarmamento, como assim mencionado pelo apresentador, uma marmotagem de humilhante que lhe permitiu acesso às armas de fogo, e assim reporta aos advogados o questionamento a seguir: uma flexibilização do Estatuto não viria incentivar ainda mais as marmotagens, como colocada pelo apresentador? Só que marmotagem eu não assalto. Eu não vou querer arma para assaltar. Eu respeito o telespectador, mas o meu objetivo é para me defender. Eu não vou pegar arma para assaltar e depois passar para uma audiência de custódia, fazer uma marmotagem e voltar para o crime. Eu trabalho, às 4h30 da manhã eu estou na Rádio Alegria, das 5 às 7, depois eu venho para cá às 11, depois à tarde eu estou de novo na rádio, agora estou à noite, então assim, a minha vida é diferente. Vera Sbardelotto, pois é, e os meliantes com livre acesso às armas. Nós vamos continuar o debate, mas estão me chamando aqui que eu tenho que fazer um break. Na volta está aquecendo. O pessoal já está começando a mostrar seus argumentos em debate, que é essa a pretensão do programa. A gente já volta. Muito bem, estamos de volta, cruzando as conversas. Deixa eu dar a hora aqui que nós estamos ao vivo. 23h02. Hoje nós estamos falando sobre a flexibilização do Estatuto do Desarmamento, que, conforme a gente já debateu aqui, não trouxe eficácia nenhuma para desarmar o bandido. Nós continuamos cada vez 62 mil homicídios por ano. Hoje foi morto mais um PM no Rio de Janeiro, 63 PMs no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro sempre foi um estado à parte, vive uma guerra civil, né? Aqui, graças a Deus, nós temos um controle mais forte, porque estamos um trabalho conjunto, Brigada Militar e Polícia Civil, muito forte aí. Há pouco, a Brigada e a Polícia Civil aprenderam vários fuzis que estão tentando cada vez mais chegar aqui, mas graças a Deus ainda nós temos controle. Para esse debate está aqui comigo o Coronel Marcelo Gomes Frota, presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, que hoje compõe bombeiros e brigada. Eduardo Maruco, atirador esportivo, Dr. Felipe Imisch, advogado criminalista, e doutora Ana Luísa Nazário, advogada criminalista. Eu interrompi um debate que era da doutora... Não, era o doutor que tinha pedido a palavra. É isso mesmo, doutor, por favor. Agora não lembro onde nós paramos, até porque nós continuamos durante o intervalo. Mas vamos começar do ponto onde nós estávamos falando durante o intervalo. Ok, teve um aumento de novo no número de homicídios. Mas agora nós vamos ter que avançar no debate para discutir o porquê o aumento desse número de homicídios. Porque assim, esse número de homicídios, ele engloba o quê? Nós temos guerra contra as drogas, nós temos guerra entre facções, temos cobranças de dívida pelo tráfico. Então, esse número é muito grande. As armas se tornam um meio eficaz para vulnerar alguém, né? Existe toda uma discussão em torno disso. Mas aí, doutor, é o seguinte, deixa eu dar um contraponto ao senhor. Eu não vou atacar cidadão, eu não vou combater o tráfico, eu não vou tirotear com esse tipo. O que eu quero é defender a minha vida, defender a minha propriedade, defender os meus filhos. Não só quer, aquele ladrão que vem me atacar. Claro, Rogério,
totalmente legítimo o sentimento. Não só para terminar, doutora, porque é o seguinte, quando o Estado não te dá as condições, por N situações dos gestores, porque a gente não sabe cobrar dos gestores, a gente cobra das instituições. Os gestores deixaram, por exemplo, hoje um déficit na Brigada Militar de mais de 15 mil homens e mulheres que poderiam estar fazendo a defesa. Não estão. Então, quando o Estado não lhe dá esse aporte, ainda cria leis para te restringir, a senhora não concorda comigo que cada vez mais eu sou uma vítima potencial e é desumano, inclusive, eu não poder me defender? Vou tentar seguir da onde tu me interrompeu. Na realidade, assim, é totalmente legítimo o sentimento que a população tem hoje de aumento da criminalidade, de se sentir vulnerável. Mas nós temos que analisar a gênese desse problema, né? Nós vamos sempre na ponta do iceberg e não vamos a fundo de entender o que está faltando para, de fato, a gente combater a criminalidade e reduzir o número da violência, né? No meu entendimento, e a partir de vários estudos e várias pesquisas, isso não se dá através de armar a população, né? Armar o dito cidadão de bem. Isso se dá com políticas públicas, com políticas sociais de incentivo, de assistência, sobretudo às populações que estão numa situação de vulnerabilidade muito maior à criminalidade, né? Então, se nós vamos falar de violência e de criminalidade, é impossível nós não abordarmos o ponto da juventude, que hoje é a maior vítima, né? Sobretudo a juventude negra e periférica, que está vivendo um verdadeiro genocídio, né? Então, nós vamos sempre com soluções que parecem fáceis, que parecem rápidas, como redução da maioridade penal, como privatização de presídios, e agora o debate que nós estamos fazendo hoje, que é de flexibilização do Estatuto do Desarmamento. E nós não vamos na gênese de todo esse problema, né? Então, essas soluções que parecem mais fáceis e mais rápidas são as que custam mais caro e são as que trazem menos eficácia à população. Só me desculpe, o que torna mais caro, a gênese está no roubo, na expropriação do Brasil. Nós tivemos aí, depois de uma saída de dita ditadura, nós tivemos uma democracia que só nos assaltou em todos os governos. Então, isso que a senhora está falando, faliu. E, mais uma vez, faliu o Estatuto, faliu a condição humana nesse país, que eu concordo com a senhora, que o principal investimento em segurança pública é a educação. Com certeza, mas é a longo prazo. Deixa eu tentar contribuir nisso. Olha só, nós estamos diante de um recorde de homicídios e da supressão da liberdade de escolha do cidadão. Na verdade, é isto. Todo o demais, toda a questão estatística que é trazida, o doutor Felipe trouxe uma estatística de que foram evitados 123 mil mortes desde a edição 160 mil. 160 mil mortes desde a edição do Estatuto. Isso é um dilema que a Polícia Militar se vê diante todos os dias da nossa atividade. Porque, na verdade, aquilo que tu evita, aquilo que tu previne, tu não consegue dimensionar concretamente. Eu não posso ouvir 160 mil ou 123 mil e achar que isto é um número que possa ser defendido como argumento. Na verdade, é a estatística que, segundo o Dr. Colares, é a arte de espremer os números até que eles confessem. Eles servem para as pessoas puxar para lá, puxar para cá, de acordo com o seu entendimento, o que é muito justo também. Só que, abstraindo um pouco da questão da estatística e indo para um assunto que os senhores conhecem bem, advogados criminalistas que são, operadores do direito, na verdade, nós estamos diante de uma ofensa à liberdade do povo brasileiro. Trazendo para a questão, por exemplo, do povo suíço em 2011, sueco, porque foi na Suécia em 2011, houve lá um plebiscito sobre desarmamento. E a Suécia é um país absolutamente pacifista. Os índices de criminalidade são muito baixos e lá foi dito não a desarmar as pessoas, porque antes de qualquer raciocínio estava a liberdade daquele que quer se armar ou não, vai reagir ou não a uma situação, porque se nós encararmos o armamento desta forma, com estas projeções um tanto abstratas, nós vamos entender que o fogo provoca incêndio e nós vamos ter alguma dificuldade em lidar com fogo, que a água provoca afogamentos, então nós vamos ter alguma dificuldade em lidar com a água. Ou imaginando que o Estado possa fornecer toda a segurança que um cidadão precisa do ponto de vista de segurança pública, e em razão disto
ele abre mão... Olha, existe um princípio no direito brasileiro, os senhores conhecem bem, que é o princípio da intervenção mínima do Estado, a intervenção mínima estatal no direito privado, na liberdade das pessoas, ainda mais aquelas liberdades que estão lá consignadas na Constituição e tudo mais. Quer dizer, para que a gente possa fazer isso, teríamos que trazer aí o império do público sobre o privado, o interesse público maior e tal, e isso devidamente comprovado. 15 anos depois, eu acho que com os recordes de homicídios que aí estão, nos leva a crer, pelo menos, a flexibilizar, pelo menos, de que a legislação que aí está precisa ser revista. E é isso que nós estamos dizendo, ela precisa ser revista, porque se ela se destinava à redução do número de homicídios, ela não atingiu esse objetivo. Se ela se destinava a trazer um pouco mais de paz, se o argumento trazido era este, ela não foi devidamente acolhida. E aí, isso é mais ou menos como o Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo. O Estatuto da Criança e do Adolescente... Qual operador do direito é capaz de contrariar o espírito da lei, né? A doutrina da proteção integral? Quer dizer, fazer com que a criança e o adolescente, que são pessoas em um momento especial do desenvolvimento das suas vidas, tenham a proteção integral pelo Estado. O que houve desde 1990 com a edição do Estatuto para cá? Uma perversão da norma legal. Quer dizer, hoje o adolescente e a criança impedidos de trabalhar são cooptados pelo crime porque não serão submetidos a uma pena e sim uma medida socioeducativa. Eles serão privados de liberdade também, mas no máximo 3 anos, não é isso? E ainda tendo que rever a medida socioeducativa aplicada de 6 em 6 meses. Então, assim, me parece que o direito ele não pode desconectar aquilo que está positivado com a realidade brasileira. E a realidade brasileira, ela não se coaduna e por isso precisa ser revisto o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Desarmamento, porque são legislações que às vezes até traz muito do perfil daquele que se propôs a levantar a bandeira, como o caso do ministro Márcio Tomás Bastos, nessa ocasião, em 2003, que é um grande jurista, é o sujeito que criou lá o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, tem uma contribuição muito pesada, inclusive, para o direito e para o mundo jurídico brasileiro, e estabelece que um cidadão como o nosso apresentador aqui, o Rogério, ele tenha que fazer prova de que a integridade física dele esteja ameaçada para poder ter acesso. E mais, com muita discricionariedade de um delegado de Polícia Federal que vai, ao fim e ao cabo, dizer se pode ter a posse, ou seja, pode comprar o armamento ou se pode portar o armamento. E não importa que tu venha aqui para a RDC TV, 22 horas e que saia daqui à meia-noite. Não importa isso. Porque muitas vezes tu vai ter lá um parecer dizendo que não, porque a tua integridade física, objetivamente, ela não está ameaçada. O nosso zap 998159990, o pessoal está participando. O Leandro Soares, parabéns ao programa que novamente traz pautas importantes para a sociedade. O debate está ficando acalorado. Parabéns especial aos colegas advogados Ana Luísa e Felipe. Leandro Soares, eu peço que quando você escrever, bota o seu nomezinho, o nome e a cidade, né, onde você está falando, porque nós estamos pegando para 27 municípios. Aí eu gosto de... E a Rose, do bairro Floresta, aqui em Porto Alegre, ela diz o seguinte: os criminosos decretam pena de morte para nós, cidadãos de bem. E para esses criminosos decretam o quê? Enfim, eu estou aqui fazer um contraponto. Na realidade, eu queria só ir trazendo um pouco da realidade, né? Que é isso que nós estamos abordando. Hoje, nós não temos nem a certeza da realização de audiências de custódia, né? O doutor Imisch pode contribuir nesse sentido também. Então, esse rapaz que foi preso aquele dia foi sorteado? Podemos dizer que sim. O que, puxa, né? A audiência de custódia, desde 2015, salvo engano, que foi determinada a sua realização, não é algo que é regra, né? E também a gente tem que desconstruir a falácia de que a polícia prende e o judiciário solta. Fosse isso, nós não teríamos um sistema carcerário superlotado. É exemplo do Presídio Central,
O judiciário solta dentro da lei. E a lei de execuções penais também é outra discussão que a gente já teve outro dia aqui também, que deveria regredir, deveria repensar também. Não, e o judiciário não solta nem dentro da lei, porque várias pessoas, né, inocentes, presas e desnecessidade de segregação cautelar banalizada, né? Eu fico impressionado que esse rapaz, né, que virou notícia aí no Zero Hora, no Jornal LH, quase matou o empresário, porque se não fosse a espoleta, porque até os meus colegas escrevem errado, a arma falhou. Não, a arma não falhou, o revólver não falha. Mas é muito difícil o revólver falhar. O que falhou foram 3 espoletas. Quando a brigada apreendeu, tinha só... Ele depois, quando ele entrou no carro do comparsa, ele deu o 4º tiro e esse disparou. Então, estavam lá, essas espoletas disparadas, né? E aí o 4º estava também. Então, ele tentou matar uma pessoa, porque esta pessoa se apavorou no intuito de preservar a sua vida, ela correu. Ela saiu dentro do carro correndo e ele deu. Foi dando, só que ele tentou matar. Ele não estava nem aí para esta vida. E ele teve a sorte, então, de participar dessa audiência de custódia e ser um sorteado aí, conseguir ser solto e cometer novamente o crime. Porque um cidadão desse não se sente punido, ele não sente nada. Porque ele, eu já fiz, agora de novo, vamos embora, né? É porque a segurança pública, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas no Brasil também, até para ser justo com o governo, isto é um pecado nacional, ela é vista como custo e não como investimento. A segurança pública, que é um serviço essencial e que é a priori de todo cidadão brasileiro, é um serviço essencial, repito, que dele depende os demais serviços essenciais, inclusive. Quer dizer, sem segurança pública tu não consegue exercer teu direito de ir e vir, tu não consegue estudar, tu não consegue trabalhar, tu não consegue ter acesso à saúde. Então, isto é tratado no país como custo e não como investimento. Não há um orçamento, digamos assim, vinculado à segurança pública. Temos um orçamento de 12% vinculado à saúde, temos um orçamento vinculado à educação, mas a segurança pública, por isso eu fiz o chamamento no início do programa aqui, ela é de 4 em 4 anos a prioridade nacional. Né? Este é um grande problema e nós lá na Associação de Oficiais temos entrevistado todos os pré-candidatos ao governo do Estado e uma das perguntas que nós fazemos para aqueles que vêm nos dizer que o importante é valorizar a Brigada Militar, valorizar a Polícia Civil, o orçamento. Né? Dentro desta crise anunciada do Estado do Rio Grande do Sul, como o senhor vai fazer para carrear recursos para a segurança pública, do ponto de vista de investir neste serviço que é essencial e que é um clamor popular? Isso é fundamental. Marcelo, o ponto é exatamente este. Mas, por segurança pública e por se pensar nisso, que existe posicionamento contrário a uma flexibilização ou uma liberação das armas. É exatamente esse o ponto. E o contexto sueco, evidentemente, é completamente diferente do Brasil. Nós não temos a realidade sueca, né? Digamos que lá eles têm o privilégio de terem acesso a praticamente todos os serviços públicos, né? A carga de impostos deles é muito mais alta que a nossa e eles então puderam escolheram ou não. Aqui, a ideia da intervenção mínima do Estado foi através do Estatuto de Desarmamento, foi focada na redução do número de homicídios. E uma das medidas foi desarmar a população. Mas isso não é intervenção mínima, isso é intervenção máxima, inclusive na liberdade do sujeito. Da tua colocação, tu falou que lá eles escolheram o não, né? Isso. Aqui a gente também escolheu o não. Quando teve o plebiscito, no Brasil também foi escolhido o não. E ainda assim o Estatuto de Desarmamento foi empurrado goela abaixo. Então, da mesma forma que os suecos escolheram o não, os brasileiros também escolheram. E aqui no Rio Grande do Sul, em torno de 80% escolheu o não. Pois é, mas... Então, aqui não foi respeitado. Mas por que eu trouxe o dado da Suécia? Porque, na verdade, lá, onde a liberdade, onde a renda per capita é diferente, onde a educação é diferente, onde uma série de situações difere, como de fato o doutor Felipe refere, lá o índice de homicídios, e tem lá o acesso ao armamento é liberado, é muito inferior por 100 mil habitantes ao Brasil. Aliás, o Brasil, que passou dos 30 homicídios por 100 mil habitantes, é 5 vezes maior do que em toda a Europa, que não tem o controle e a rigidez que nós temos aqui. Itália não tem, a França não tem. O único ente europeu, digamos assim, é o Reino Unido, que tem um controle
do armamento, mas só para dar um exemplo, comparado aos Estados Unidos, que é liberado, é 125% mais homicídios do que nos Estados Unidos. Então, essa falácia de que, aliás, vai lá no Pacto Social, lá do Rousseau, de que o Estado pactua com o cidadão. Então, meu amigo, nós vamos te retirar a arma, não só não permitir que tu compre, que tu tenha posse ou que tu tenha o porte. Nada disso. Tu tens que entregar a arma aqui. 16, 17 milhões de armas os brasileiros retornaram ao governo, né? Ao Estado brasileiro. Não só nós vamos fazer isso, como também nós vamos te prover segurança pública. Porque esta é a proposta. Tu entrega a tua arma e eu faço a tua proteção. Quer dizer, isto é uma grande falácia, isto é um grande problema. E aqui quem está falando é o presidente da Associação de Oficiais. Na verdade, se nós tivéssemos todo o aparato, todo o contingente para dar sensação de segurança pública para as pessoas, ainda assim, o direito que é a priori, o direito individual, a liberdade do indivíduo e do cidadão escolher se vai comprar uma arma ou não, isso não está disponível. Isso não está disponível, na verdade. Nós podemos disponibilizar, vejam bem, as câmaras de vídeo monitoramento nas avenidas e nas ruas de Porto Alegre. Isso é império público sobre privado. Na verdade, eu tenho ali devassada aonde eu vou, a minha liberdade, a minha individualidade está sendo posta a serviço da segurança pública, nesse raciocínio, e por conta da câmara de vídeo, há um recrudescimento da segurança pública e não da violência. Há um aumento da possibilidade de eu te prover segurança pública. Isto está comprovado. Isto deu certo. É assim mesmo, quer dizer, há um despacho de patrulhas, há uma inteligência no entorno do monitoramento e isto dá certo e reduz o crime. Não aconteceu isso com desarmamento. E eu volto a dizer, só para te retornar a palavra, por favor, nós não somos pela revogação do Estatuto. Não somos. Existem muitas coisas boas ali, muitos artigos que precisam permanecer. Agora, nós temos que ampliar o entendimento e a liberdade das pessoas. E aí eu não difiro quem é pessoa de bem, quem vai fazer essa diferenciação são os critérios estabelecidos na legislação. E esses critérios, até eles são muito bons, os que constam no Estatuto atualmente. Eles precisam dar uma flexibilizada, às vezes, para pior. Por exemplo, para ter a posse da arma, é possível que o cidadão seja submetido a um exame psicotécnico, a um psicólogo. Para ele ter o porte de arma, nós podemos exigir, e é o que está previsto agora no projeto de lei que vai fazer enfim, vai propor que seja emendado, que seja corrigido o atual Estatuto do Desarmamento, o exame necessário será um exame psiquiátrico. É diferente. E outra, haverá que ter um tempo mínimo da posse do armamento para se chegar ao porte de arma. Então, algumas coisas precisam se tornar até mais criteriosas, mais graves. Agora, outras do cidadão, o civil especialmente, não ter acesso à arma, isto me parece assim uma agressão ao direito brasileiro e ao direito do ser humano. Quer falar aqui, doutor? Então, claro, nós temos que partir do princípio, mas que na verdade nenhum direito absoluto, né? Focado na questão de acesso aos armamentos, tem um estudo feito por pesquisadores do IBCCRIM, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, em que eles, através de dados colhidos em São Paulo, chegaram à conclusão de que as chances de tu morrer reagindo em um roubo, se tu está armado, são 56% maiores do que desarmado. E desses que reagiram e conseguiram sair ilesos, quase 60% eram policiais. Ou seja, tinha o ingrediente do treinamento. Essa é contigo. Então é um acesso. Então, existem esses dados, sim, mas não é porque... O contrário das estatísticas. Não existe uma comprovação de que mais armas significam menos crimes. Isso não é... O inverso também não é verdade. Se fosse assim, os Estados Unidos possuem, acho que quase metade do armamento de armas de fogo do mundo, deveriam ter níveis de criminalidade perto de zero. E não é verdade. Fora que lá nós temos todos esses atentados que acontecem quase que mensalmente ou semanalmente em escolas. E agora eles têm guardas armados em escolas.
Agora eles querem ter um projeto de colocar professores armados na sala de aula. Isso é um absurdo. Mas sabe por que isso? Eu não concordo com isso, mas sabe por quê? Porque há um estudo também nos Estados Unidos que diz o seguinte: quando há o mass shooting, que eles chamam, que é... Coronel, vamos só saber se a doutora só quer falar alguma coisa. Não, tô ouvindo. Depois eu tenho uma contribuição. Quando tiver uma oportunidade, eu gostaria de falar em cima da fala dele. O que eu gostaria de vocês aqui é um debate que vocês, se vocês acharem que tem que fazer um contraponto ao outro... Claro. E aí eu gostaria... Só para explicar... Mas deixa o coronel falar. Só para explicar por que nos Porque Estados o Unidos telespectador já enxerga assim, ó. Por exemplo, a Carolina diz, definitivamente é vergonhoso esse programa. Explicitamente estão censurando a fala da única mulher do programa. Por favor, doutora. Entendeu? Então, assim, eu não gosto dessa racialização das figuras de gênero. Aqui é uma competente pessoa... Eu competente advogado. No meu lugar. Mas bem curtinho, é uma frase. Ela tem toda a capacidade aqui de interromper uma fala aqui e colocar cada um no seu lugar, como ela me colocou há pouco aí, quando eu interrompi ela. Não, mas é uma frase, só para dizer que nos Estados Unidos se percebeu que nesses episódios onde há homicídios em massa, digamos assim, e que se aguarda a chegada da polícia para tomar providências em relação àquele agressor, em média morrem 14 pessoas. 14 pessoas são assassinadas aguardando que a polícia chegue para promover, então, uma contenção daquele indivíduo. Quando um cidadão armado, quando um cidadão devidamente treinado, psicologicamente verificada essa possibilidade, quando isso se dá a partir de um cidadão, em média, morrem 2 a 3 pessoas. 2,3, quer dizer, isso não existe. Ou morrem 2 ou morrem 3 pessoas. Né? E com base nesta estatística, que os americanos são muito cuidadosos em relação a isso, eles passaram a pensar a possibilidade, então, do guarda armado, do professor armado, porque seriam pessoas que poderiam interceder no momento em que aquele episódio está acontecendo. A doutora quer falar? Não, eu só queria fazer um contraponto ao que o colega falou aqui, tá? Eu nem vou discutir se a estatística que tu apresentou está correta ou não, se 56% das pessoas... Não vou discutir essa estatística, eu só vou lhe dizer o seguinte: eu quero os meus 56%. Eu quero poder escolher se eu vou ter 56% de chance de êxito ou não, tá? Então, esse direito é meu e se eu estiver arriscando a minha vida, eu assumo. Eu quero ter o direito de escolher se eu vou correr esse risco ou não, tá? Eu recebo, lamentavelmente, vídeos semanalmente, eventualmente diariamente, como recebi 1 a 2 dias, de uma pessoa que foi assaltada, foi filmado por uma câmera de rua, a pessoa estava mexendo no celular, o cara da moto parou, assaltou, ele entregou o celular, o cara da moto deu um tiro nele e arrancou a moto. Quer dizer, esse cidadão teve 0% de chance, né? E o único crime dele foi obedecer ao ladrão e entregar o celular. E manda o vídeo. Mas se ele fosse, depois dele rendido, o motoqueiro parou na frente dele, apontou a arma, qual reação ele tem? É praticamente 0? Sim, mas a chance dele sobreviver foi 0 também. Ele simplesmente obedeceu a ordem, entregou o celular e foi morto. Lamentavelmente isso aconteceu. Tá. Ninguém Bom, aqui... beleza, mas então assim, Tipo e a respeito do que o senhor falou, a respeito do treinamento, tá? Eu tenho bastante tranquilidade para falar, porque, como eu disse, eu sou atirador esportivo, eu sou proprietário de um clube de tiro, onde, para nossa alegria e por escolha própria, né? Hoje a gente treina aí todos os grupos de elite da Polícia Gaúcha, né? Treinam no nosso centro de treinamento, né? Então eu tenho experiência com policiais diariamente, né? E eu posso lhe afirmar, sem nenhuma sombra de dúvida, sem medo de magoar nenhum amigo, né? Que o atirador esportivo treinado tem toda ou muito mais chance do que de um policial de ter êxito na reação, tá? Porque um policial, ele recebe um treinamento mínimo na academia de polícia e depois ele passa por alguns treinos ao longo do ano, até porque tem, lamentavelmente, uma restrição gigantesca de verba para munição, enfim... Não é nem isso, é porque são tão poucos que eles têm que ser empregados realmente na atividade fim, e sobra, mas, enfim, sobra menos tempo ainda para... Não sobra condição de treinamento, né? E o atirador esportivo, por opção, né, ele escolheu aquilo como um esporte, como um lazer, como um hobby, enfim, como uma atividade, né? Então ele realmente pratica e pratica muito, né? Então a possibilidade de uma pessoa treinada ter êxito não é absolutamente menor do que a possibilidade de um policial ter êxito, né? Por que esses números aparecem na estatística? Porque essas pessoas que estão devidamente treinadas, que se prepararam para se defender, não têm o direito de se defender.
porque eles não conseguem acesso ao porte. Tá? É normal uma pessoa absolutamente treinada passar em todos os testes e ter o seu pedido de porte negado, sabe por quê? Porque a avaliação do porte é subjetiva. É discricionário. O delegado da Polícia Federal olha, lê e diz: não, acho que tu não tem necessidade de porte. Doutora, por favor, Independente... pelo amor de Deus, deixa a doutora falar, porque tem a Carolina Formigoni aqui, que está dizendo que esta mulher está sendo... Nossa, eu não sei que programa ela está vendo. Vamos seguir, então. Eduardo, na realidade, o senhor falou agora na questão de treinamento. Sim. Né? Se nós não temos, infelizmente, na nossa realidade hoje, nós não temos nem, às vezes, policiais, né, com um treinamento adequado pela situação, enfim, pela precarização da polícia, né, por uma questão estatal. E é mais uma provocação, assim, uma reflexão que eu queria levar. Né? Se nós, né, abordamos uma máxima liberal de que nós temos um Estado totalmente ineficaz de nos prestar um serviço de segurança pública, que é um serviço básico, né, uma segurança ostensiva, nós vamos ter um Estado capaz de fazer esse levantamento, essa checagem da pessoa ser de fato capaz de ter ou não o porte de arma, no caso de uma flexibilização ou de uma total liberação do porte, né? Até que ponto nós vamos ter um controle interno estatal capaz, né, e seguro para a população, né, de ter a certeza de que não vai ser qualquer um que vai ter acesso ao porte, né? Então é um contraponto. Tá, posso lhe responder? Por favor. Quero lhe perguntar de maneira bem educada para que não pareça uma agressão. A senhora, por acaso, já tentou comprar uma arma? Não. A senhora, por acaso, já tentou tirar um porte? Não. A senhora não tem noção da dificuldade que é, da burocracia que é, da quantidade de itens que tem que se atingir para comprar. Então, assim, é muito difícil, tá? E, além de tudo, para se conseguir o porte, com toda a comprovação de capacidade técnica e morando no Brasil com essas taxas de crime alarmantes aqui, que o meu colega tá levantando aqui e que são incontestáveis, né? Cabe ao delegado da Polícia Federal entender se é ou não realmente necessário, né? Então, assim, eu gostaria que a senhora tentasse, mesmo que não tenha interesse de comprar uma arma, ver quais são os itens necessários para comprar uma arma, para a senhora ver como é difícil. O decreto de 2004, que é... O senhor vai falar, coronel, mas eu preciso interromper e aí o telespectador tem que entender, porque precisa ter um comando aqui, que senão aí a gente tem que ir pro break e eles não sabem, eles estão ali à vontade e eu tenho que dizer isso porque eu sou avisado. E outra coisa, desculpe que caiu o lenço aqui dentro do estúdio. A maneira hoje do jornalismo se portar, tem um telespectador dizendo, mas o apresentador da nossa opinião há 29 anos. O jornalismo mudou muito nesse tempo todo. Nós não somos mais um boneco que fica só dizendo coisa ali e aqui. Você não vê mais esse tipo de jornal. Muito poucos jornais fazem isso. E a empresa e a casa sabe qual é o meu perfil. Meu perfil é esse. Eu também participo do debate, às vezes colocando algumas coisas até para levantar também as questões e eles também possam debater mais forte. Vamos para um rápido intervalo. Onde é que o senhor parou, coronel? No decreto 3722. Na volta, decreto com o coronel. Já voltamos. Muito bem. O doutor estava falando uma coisa aqui que, quando entrou, é bem isso. Tem gente que não deveria nem ter CNH, isso eu concordo, que usa o carro como arma, né? Mas nem por isso, né? Nós somos campeões mundiais também em acidente e tal. Nem por isso a gente proibiu até hoje da pessoa dirigir. Talvez deveríamos. Imagina essa pessoa com uma arma. Pois é. Né? Então, por isso que eu já percebi aqui na fala dos dois que até o coronel chamou a atenção que o psicotécnico fosse feito por um psiquiatra. Na questão do porte, mudando até a questão, até sendo mais rigoroso ainda, né? Porque hoje é com um psicólogo. Talvez as pessoas que tenham entrado agora, passaram a nos assistir o teu programa, tenham a falsa sensação de que nós somos pela revogação do Estatuto do Desarmamento. Isso nós já dissemos lá no início, vamos voltar aqui. Nós queremos que seja devolvida ao cidadão a possibilidade que ele
deve ter e que jamais deveria ter perdido de se defender. Isso o projeto de lei, o 3722 de 2012, vem restabelecendo. Ele vem, a proposta desse projeto de lei é restabelecer. Na verdade, em que momento ele está? Ele já passou pelas comissões na Câmara dos Deputados, ele está pronto para ser pautado. Ele precisa só que o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, coloque em plenário. Na verdade, ele já tem, inclusive, acordo de lideranças para avançar numa série de situações que o Estatuto do Desarmamento se mostrou equivocado ou ineficaz. Né? Dentre estas, aquilo que nós falávamos sobre a discricionariedade do delegado de polícia. Ou seja, o cidadão cumpriu todo aquele rito, todo aquele calvário, que tem um custo elevado, inclusive, para que se faça a comprovação de residência, se faça a comprovação de idoneidade, se faça a comprovação de um vínculo empregatício, uma série de situações. Uma vez que ele comprovou estas circunstâncias, o projeto de lei, se aprovado, vai dizer que não é mais discricionário, ele passa a ter, não é facultativo da Polícia Federal anuir ou não com a compra do armamento por parte daquele cidadão. Então, nós estamos devolvendo a esse cidadão a possibilidade dele se defender, a liberdade dele decidir. Não pode partir do princípio que todos virarão marginais. Não, e mais do que isso, né? Existem situações específicas que estava sendo dito aqui no intervalo, está sendo contemplado também nesse projeto de lei que nós imaginamos que vá passar, que é o morador da zona rural. O morador da zona rural, hoje, para ele ter uma arma, ele vai ter que comprovar que utiliza a arma para subsistência, para caça, e ele poderá ter. Quer dizer, num engodo de que a arma é utilizada para sua subsistência, quando, na verdade, todos sabem, ele utiliza para sua defesa. Né? Assim também os militares que vão para a reserva remunerada, assim também os policiais, porque no dia X o sujeito é policial civil ou militar da ativa, ou bombeiro militar, e ele tem o porte de arma, ele tá lá registrado, posse, tudo certo. Ele vai para a reserva, ele já tem que ser submetido a toda uma situação de constrangimento, de comprovar a sanidade mental e tudo mais, 6 meses adiante. Quer dizer, então tudo isso está sendo passado para suas corporações, lá para a Polícia Militar ser responsável pelos seus, a Polícia Civil também por aqueles agentes policiais que eventualmente foram para aposentadoria. Nós não nos aposentamos, os militares, eles vão para a reserva, mas os civis se aposentam. Está sendo resgatado, portanto, uma série de situações que se encontravam equivocadas. Por exemplo, os integrantes de guardas municipais de municípios com menos de 50 mil habitantes vão poder utilizar este armamento não só em serviço, mas fora dele também. Os fiscais aí, fiscal do trabalho, fiscal de tributos e tudo mais, que utilizam o armamento durante a sua atividade laboral, vão poder portar também fora da atividade laboral. Então, assim, aos poucos vai se resgatando essa possibilidade do cidadão brasileiro exercer um direito, repito, que lhe é fundamental, que é a autodefesa, que é essa capacidade de fazer este enfrentamento, muitas vezes numa violação do seu domicílio. Então, nós repetimos, não somos favoráveis à revogação do Estatuto, mas ele precisa ser aprimorado e temos fé que o projeto de lei que está já com acordo de lideranças, já tendo passado pela comissão especial, possa avançar e nós tenhamos aí uma pátria brasileira não motivada a resistir, a fazer, praticar atos, digamos assim, que possa conduzir a um crime que vai levar ao seu próprio óbito. Essas reações, as decisões de tiro e tudo mais, isso são situações especialíssimas, mas que o cidadão, como disse o Eduardo, ele tem que ter essa capacidade de optar, ele tem que ter essa ferramenta. Não pode o direito brasileiro dizer em algum momento: olha, a legítima defesa é um excludente de criminalidade, pessoal ou de terceiros, mas eu não te dou os meios para tu exercer este direito à legítima defesa. Isto não é possível. Nós temos que oportunizar com os meios,
armamento, porque até há uma proporção, há um equilíbrio entre o ataque e a possibilidade de defesa, e a opção que aquela vítima vai ter de oferecer uma reação ou não. Hoje não se tem isso. Hoje não se tem porque não se tem essa proporção. Não é possível reagir a um assalto com arma de fogo se o sujeito está desarmado. Ele não tem como exercer o direito esculpido no arcabouço jurídico brasileiro de fazer pela sua defesa. Doutora. O que o senhor falou no ponto da residência, eu acho que é bem importante. Porque aí está a diferença da posse do porte. A posse de uma arma para tu ter em casa, para te defender de uma invasão, eu acho que até é razoável, né? Cada um ter, se pudesse ter uma arma em casa para defender a tua família, a tua residência. E eu até faço uma provocação, porque eu tenho amigos policiais civis e militares, mas eu nunca questionei nenhum deles. Será que os policiais se sentiriam mais seguros na rua, sabendo que qualquer pessoa pode estar armada? Eu sei que eu não me sinto. Às vezes eu estou perto de policiais e eu não me sinto seguro, porque a gente sabe que, infelizmente, tem pessoas ou tem policiais que não seguem o procedimento adequado. Temos, às vezes, disparos acidentais ou disparos em situações que não serão necessárias. E eu não me sinto seguro ao lado de um policial que está armado. Não, é uma sensação estranha. Então, eu não sei se eu me sentiria mais seguro sabendo que todo mundo nessa sala está armado. Sabe? Então, vale o questionamento, porque como é que os policiais se sentiriam? Que ele está no meio de uma multidão e todos potencialmente podem estar armados. Eu vou propor esse raciocínio do ponto de vista do criminoso. Ele também não se sentiria seguro de agir sabendo que todas as pessoas nessa sala estão armadas. Potencialmente. Poderiam estar armados. Mas será que ele não chega mais propenso a agir de forma violenta? Essa insegurança que ele... Coronel, nos últimos anos, qual foi... nós temos muita ocorrência de inabilidade dos policiais militares no manuseio do armamento? Não, eu não tenho conhecimento. Nós temos um problema, e esse preciso olhar para a câmera para falar isso. É com relação ao suicídio. O suicídio é um aspecto que não foi trazido. Um aspecto que não foi trazido ainda no nosso programa, e que, em relação aos policiais militares, nós temos no Rio Grande do Sul uma taxa 2 vezes superior à taxa nacional de suicídios. E na corporação há um estudo que diz que é 4 vezes essa taxa. Então, assim, aquele que tem uma arma a seu alcance e tem uma depressão importante, tem uma situação que pode levar ao suicídio, sem dúvida nenhuma, essa é uma condição impulsionadora. Por outro lado, aquele que foi testado, aquele que foi capacitado a portar uma arma, ele sabe da responsabilidade em relação à segurança desta arma. Mas é que eu sou um jornalista, eu gosto de números, eu gosto de estatística. E a gente tem que... Eu tenho uma responsabilidade muito grande de não criar um pânico para a população. Então, se eu tenho uma brigada despreparada, eu, como jornalista, não, mas por favor, eu não disse isso e tu também não disseste. Não, eu sei não. Eu estou falando aqui, o doutor disse que tem... Às vezes tem uma insegurança de ficar entre policiais. Me permite, por favor, Rogério. Eu quero colocar para ele... Só um detalhe. Quando eu disse lá no início também, ou pelo menos no meados do programa, que a brigada não fazia a quantidade de treinamento necessário, eu não quis dizer que não treina, ou que não é habilitada nos seus cursos, ou que não tem um programa de instrução específico que contempla decisão de tiro, que contempla o armamento, e é por isso que a nossa polícia militar é tão qualificada. É por isso que a nossa brigada é tão diferenciada. A minha colocação reste muito claro aí, porque eu tenho uma responsabilidade, inclusive, de dirigente de uma categoria que faz a alta gestão da Brigada Militar do Corpo de Bombeiros no estado do Rio Grande do Sul, e que tem a credibilidade que tem a Brigada Militar, e quando as pessoas criticam a segurança pública, não criticam Polícia Civil e não criticam Brigada Militar, criticam o governo do Estado, que dá ou não dá os meios necessários a fazer esse enfrentamento. Então, fique muito claro isso. A Brigada tem muito cuidado, a gestão operacional e administrativa da Brigada, a logística da Brigada é voltada para oferecer essas condições. E é por isso que nós temos os resultados que temos. Eu só quero 10 segundos, tá? O senhor lê esse número aqui, por favor. Que número está escrito aqui? 33 mil. Tá. Nós tivemos uma prova no tiro 4 esse final de semana, tá? Eram em torno de 150 atiradores e cada um teve que disparar no mínimo 220 disparos para completar a prova. Então esse aqui foi o número mínimo de disparos que teve
das 10 da manhã às 4 da tarde, tá? Quantos incidentes ou acidentes ou pessoas feridas? Nenhuma. Então, assim, o atirador treinado, o cidadão treinado, a pessoa que tem uma arma e que treina, é capaz de participar de um evento e disparar 33 mil tiros em 4 horas e não ter nenhum tipo de acidente, de incidente, de ninguém machucado, de ninguém ferido, tá? Então, assim, nós somos favoráveis à flexibilização do Estatuto de Desarmamento. Nós não somos favoráveis a que se abra as lojas e que se venda arma para qualquer pessoa. Se venda arma para pessoas que foram testadas psicologicamente, testadas de uma maneira prática, e essas armas vão ficar na mão de pessoas que vão treinar, que vão se preparar e que vão ser capazes de disparar 33 mil tiros num período de 5 a 6 horas, num ambiente confinado, e ninguém vai se machucar, né? Então, assim, existe a possibilidade de a arma ser utilizada da maneira correta, por pessoas treinadas, habilitadas, e que isso não vai trazer nada de ruim. Ok. Eduardo, mas até que ponto a gente não está tratando dentro de um caráter seletivo e elitista também? Que tipo de pessoa vai ter acesso a um treinamento? Então, nós estamos debatendo uma possível medida de segurança pública, mas ela é direcionada só a uma camada da população. Mas primeiro, aí... pelo Bom, valor... deixa a doutora falar. Primeiro, pelo valor do armamento, como tu mesmo colocou, que é extremamente elevado aqui no Brasil. Tá. Segundo, pelo acesso ao treinamento. Não vai ser um acesso que vai ser ofertado pelo Estado, porque se o Estado, né, estão num discurso de que o Estado está totalmente falido, não tem condições de prestar segurança ostensiva, quiçá de prestar um treinamento pessoal para cada cidadão que tiver interesse de ter a sua arma, né? Perfeito, mas aí, aproveitando o gancho da tua colocação, tá? Então, assim, porque a arma é cara, porque o treinamento é caro, e eu não discordo de ti, a arma é cara e o treinamento é caro, lamentavelmente, tá? Então, a gente vai proibir todas as pessoas de ter acesso a isso. Então, nós vamos penalizar todo mundo. Então, assim, eu vou por um outro caminho. Então, em vez de continuar com a arma cara e o treinamento caro e penalizar todas as pessoas que não tenham acesso à arma, ao treinamento e a possibilidade de se defender, por que a gente não luta para que essa arma não seja tão cara assim, esse treinamento não seja tão caro assim, e mais pessoas tenham acesso a isso? Vou voltar ao ponto que nós falamos antes. Nós vamos sair agora 00:30, 1h daqui, tá? Se os bandidos da região souberem que todos nós estamos desarmados, e isso é uma possibilidade, pelo Estatuto Mas não é verdade. Mas não é verdade, graças a Deus, né? Nós estaríamos correndo riscos enormes. No coronel, mas, se os bandidos imaginarem que pelo menos um de nós, ou dois, né, coronel? Ou dois. Estarão armados, né? Eles vão avaliar se vale a pena, porque serão pessoas que estão treinadas, estão aptas para reagir. Então, atacar 5 pessoas a 1h nesse bairro, desarmadas, não vou com geleia, como diria um amigo meu. Mas e se tiver 1 ou 2 preparados? Mas essa tua colocação de, enfim, lutarmos pela arma ser mais acessível, treinamento, por que então não vou por outro viés, tu vai por esse, eu vou por outro? Por que a gente não luta então para que o Estado efetivamente cumpra o papel da segurança pública, não o cidadão, né, individualmente? Também só deixa eu responder. É que uma coisa não tem a ver com outra. Exatamente, não deixa eu só contrapor o seu pensamento, e eu acho que a senhora tem lógica no seu pensamento. Para haver uma flexibilização. A senhora tem lógica no seu pensamento. Agora deixa eu lhe falar uma outra coisa. Nos Estados Unidos, tá, a munição é extremamente barata. O armamento é extremamente barato. Tá? Uma arma que custa aqui 10, 12, 15 mil reais nos Estados Unidos custa $550. Né? A quantidade de munição que um atirador gasta numa sessão de treinamento, um americano gasta em 10 minutos, porque para ele é extremamente barato, né? Só que lá, com tudo isso, com uma polícia extremamente bem paga, bem treinada, bem armada, com equipamento, com carro, com apoio, com suporte, inclusive, jurídico, para que a reação dele correta não gere um processo, porque aqui gera, né? A legislação americana sabe que não existe como ter um policial em cada casa. Então, o que o policial americano protege? Ele protege o bem de todos. Ele protege a rua, ele protege a segurança do grupo. Quem faz a segurança da sua casa? É a senhora. Quem faz a segurança da casa do coronel? É ele. Dele, da esposa, da família, quando sai para jantar. Ou a senhora, quando sai para jantar, tem um brigadiano na porta do restaurante. Quando a senhora chega no seu condomínio, tem um policial civil na porta do seu prédio. Porque a segurança pública não ilide a segurança privada e a autodefesa. Mas não existe, a polícia não é onipresente. Nem disso nunca será, nem aqui, nem nos Estados Unidos,
e nem em local nenhum do mundo. O Ângelo Carneiro, superintendente da SUSEP, diz o seguinte, está assistindo o programa, obrigado, Ângelo. Aliás, queremos tê-lo aqui no programa em outra oportunidade. O fato é que o Estatuto de Desarmamento tem que ser revisto urgentemente, com todas as cautelas necessárias, mas revisto urgentemente. Não podemos mais ficar reféns somente da criminalidade armada. Ótimo debate, parabéns ao debate. Ajudando aqui, o ônus é do Estado, mas o direito é meu de defesa, né? Eu acho que é por aí. Sim, mas eu entendi a tua colocação e, na realidade, eu posso ter me expressado mal, mas para além da questão da segurança pública no geral, óbvio que a polícia não vai ser onipresente, mas então por que nós não vamos lutar, então, por uma redução das taxas de criminalidade, por uma redução da violência no geral, não só pela presença ostensiva da polícia? Mas podemos lutar pelas coisas juntas. Podemos lutar pela melhora da educação, pela melhora da condição social e podemos garantir o direito da pessoa ter a opção de se defender ou não. Hoje nós não temos essa opção. Hoje são pouquíssimas pessoas que têm esse acesso, seja pelo valor, seja pela dificuldade da lei. Gente, nós estamos chegando ao final e o debate é maravilhoso, é bom, né? Tem pessoas aqui altamente qualificadas, dos dois lados, para fazer esse debate, mas infelizmente o tempo urge e estamos chegando ao final. Então eu vou pedir para que cada um tenha uma consideração objetiva e um pouco mais sucinta, para que nós não tenhamos que cortar o programa no meio aí. E eu vou começar pela doutora, antes eu comecei pela ponta com o coronel, começar com a doutora Ana Luísa Nazário, advogada criminalista, suas considerações finais. Bom, por fim, quero agradecer pelo convite, né, saudar a RDC TV pela realização desse programa com debates tão interessantes como o que nós estamos fazendo hoje e agradecer as contribuições de todos os presentes, né? Acredito que nós conseguimos estabelecer um debate elegante, um debate respeitoso em ambos os lados, né? E que a gente analise, sobretudo, como o coronel colocou no começo do programa, as propostas, né, para a segurança pública que vão vir agora a partir de setembro, outubro, para as eleições, né? A gente analise com cautela o programa de governo de cada candidato, né? Sobretudo com a questão da segurança pública, que é tão cara e hoje urge, né, uma mudança, uma reforma e especificamente quanto à flexibilização do estatuto, que se haja um grande cuidado, né, e não haja uma generalização, uma banalização nessa questão de que uma possível flexibilização vai ser a responsável por acabar com a criminalidade por si só ou por proteger o cidadão que vai ter aquele porte, né? Doutor Felipe Imes, advogado criminalista também. Certo. Obrigado, Rogério, pelo convite. Eu vou fazer um pequeno adendo. Eu não quis dizer que os policiais militares civis são inaptos. Apenas que acidentes podem acontecer com qualquer um. E essa o que é verdade. E esse é um problema. Querendo ou não, pode acontecer. Era só esse adendo que pareceu que eu estava criticando aqui, falando que não. os policiais e os A mim não pareceu, por favor. Beleza. Tá, então, obrigado pelo convite. E, realmente, acho que o debate da flexibilização ou não é sobre segurança pública. E, querendo ou não, o que nós temos aqui é um debate político. Depende de vontade política sobre o que fazer. E isso é importante nas eleições, como sabemos. Eu não vou ficar consumindo tempo. Obrigado, doutor. Eduardo Marocco, atirador esportivo e também proprietário de um clube de tiros. Pois então, eu também gostaria de agradecer a oportunidade, né, de vir aqui debater e salientar que foi um debate, na minha opinião, muito produtivo, muito respeitoso, como a doutora salientou, né? Quero dizer que eu sou totalmente favorável à flexibilização do Estatuto do Desarmamento, né? Mas que eu não abro mão de que existam regras e de que existam critérios técnicos e não subjetivos para que o cidadão tenha direito a ter uma arma e tenha direito a portar. E quero dizer que, independente da posição dos senhores quanto a estar armado ou não, portar ou não, hoje os senhores sairão daqui seguros.
Coronel Marcelo Gomes Frota, presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Em nome da doutora Ana Nazário, eu também quero agradecer aos colegas masculinos que aqui estão, né? Mas em seu nome e prestando assim uma homenagem à qualidade do nosso debate, um debate elevado, um debate que nos faz realmente raciocinar e certamente o espectador apreciou. Veja que o debate não é sobre segurança pública, doutor Felipe, o debate é sobre liberdade. Né, sobre a liberdade de escolha, sobre a liberdade de usar o seu direito. Segurança pública é outro departamento, apesar de ter aí uma ligação quase que umbilical. Nós estamos no Congresso Nacional hoje com mais de 780 projetos de lei tendentes a modificar a estrutura da segurança pública brasileira. Tem projeto para todos os gostos, unificação de polícias, projeto para desmilitarização, projeto para o ciclo completo de polícia. Nós precisamos discutir isso aqui, viu, Rogério? Aproveitar a audiência do teu programa, assim, ó, nós temos aí praticamente a maioria já das polícias militares do Brasil com o mesmo pré-requisito de ingresso, que é o de bacharel em Direito, para a condição de oficial de polícia militar. Então, hoje, para apresentar para um juízo de custódia um auto de prisão em flagrante que é meramente cartorial, né, não há necessidade de andar do município A para o município B, 80 quilômetros de distância, apresentando antes para um delegado de polícia para fazer ali registros administrativos, apresenta para um juízo de custódia que vai dizer se aquela prisão foi bem realizada ou não. Quer dizer, ofende a economicidade, a razoabilidade, todos os princípios constitucionais e todos os princípios do arcabouço jurídico nacional. Agradecer ao senhor e à senhora, não esqueça de votar em quem está comprometido com segurança pública, os oficiais da Brigada e do Corpo de Bombeiros que ficaram até esse momento nos assistindo. Ok, com isso nós vamos dando boa noite, obrigado pelos debatedores. E obrigado aos telespectadores. E vamos viver uma época sem tanto mimimi, gente, sem tanta patrulha radical. Eu sou filho de mãe solteira, de uma mulher que nos anos 70 não tinha, era Maria da Penha, não tinha nada, ela tinha que fugir de um agressor que queria matá-la, que era meu pai. E nós fugíamos e ela entrava numa delegacia com o peito aberto, buscando seus direitos. E a mulher não precisa ser defendida, uma mulher que está aqui no programa não precisa ser defendida porque tem 4 homens aqui, como se a presença de 4 homens fosse ofensiva à mulher. Ela tem toda a capacidade, como já demonstrou, de se tivesse que interromper, se tivesse que ter um debate acalorado, mesmo dentro de um respeito, ela o faria. Com certeza, não tenho dúvidas disso, mostrou aqui e ela em nenhum momento se sentiu dessa forma. Vamos parar de enxergar coisas onde não tem. Vamos concentrar que todos nós somos sociedade e nós devemos cobrar dos nossos políticos que eles façam todo o trabalho que faliu. Estatuto do Menor é maravilhoso no papel, mas o primeiro a não realizá-lo é o Estado, é o município, é a federação. O Estatuto do Idoso, hoje é o dia dos avós, do idoso, o respeito a essas pessoas que um dia nós seremos. É lindo no papel, mas o Estado é o primeiro a desrespeitá-lo. Então, todas essas questões têm que fazer uma união de sociedade para que nós, nas eleições, demos cartão vermelho para aqueles que não fazem o que tem que fazer e coloquemos gestores que, desde a educação, da questão social e da segurança pública e da saúde, nos abasteçam. Muito boa noite e o Cruzando as Conversas volta amanhã às 10h30. Tchau. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.